Fala aí, amantes de história e do conhecimento. Muito prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Bernardo. Fique à vontade, este aqui é o meu canal e aqui em Alexandria sempre há uma história a contar. Este aqui então é o primeiro vídeo do canal e para darmos um pontapé inicial, vamos falar de uma história que deu origem ao nome do canal. Vamos falar sobre a grandiosa Biblioteca de Alexandria. Vamos lá então saber algumas coisas importantes aí dessa biblioteca. Durante os seus 700 anos de atividade, ela foi considerada o primeiro centro de conhecimento da antiguidade. Quando é que foi então estabelecida essa grandiosa biblioteca? A história vai nos dizer que foi no período da dinastia Ptolomaica, por volta do terceiro século antes de Cristo, pelo rei Ptolomeu II. Ele tinha muita vontade de trazer todo o conhecimento ali para Alexandria. Então tinha até uma espécie de lei, uma coisa meio doida, que cada barco que atracasse lá no porto de Alexandria, eles iam e vistoriavam o barco atrás de livros, atrás dos pergaminhos, né, para levarem lá para a biblioteca. Então o que eles faziam? Na maioria das vezes eles pegavam os pergaminhos, faziam cópias daqueles pergaminhos e entregavam as cópias para os proprietários e ficavam com os originais. Isso não quando pegavam, confiscavam aqueles livros, aqueles pergaminhos e pagavam em dinheiro para os marinheiros ou para os donos dos livros. E esse trabalho todo que eles tiveram de recolher os pergaminhos, de fazer as cópias, ajuntou cerca de 1 milhão de pergaminhos na biblioteca ali de Alexandria. Se a gente for comparar com a biblioteca dos Estados Unidos ali do Congresso, que tem 164 milhões de livros, é claro que Alexandria fica bem para trás, a diferença é muito grande, mas nós temos que levar em consideração que naquela época não havia computadores e nem impressora, então foi um trabalho grandioso e manual. Como eu disse no início, ela ficou 7 séculos em atividade e foi ali naquela biblioteca que Euclides de Alexandria desenvolveu a geometria. E foi também ali em Alexandria que o físico Aristarcos de Samos presumiu que os planetas giravam em torno do Sol. Um nome muito importante também para a ciência foi o Herófilo, que mostrou ali a estrutura dos vasos sanguíneos do cérebro. Olha como passou pessoas aí que até os dias de hoje os seus conhecimentos foram fundamentais para o desenvolvimento tanto da ciência como da astronomia, tanto da medicina, tudo isso desenvolvido nesse centro cultural. Quando a gente lembra de biblioteca, a gente já acha que é aquela sala cheia de livros para tudo quanto é lado, prateleiras, estantes como essa aqui atrás, mas pouco se sabe como era a estrutura ali daquela biblioteca lá em Alexandria. Porque algumas pessoas, alguns historiadores vão dizer que ali tinha muito mais do que pergaminhos, muito mais do que livros. Ali existia jardins botânicos, sala de dissecação, observatório, entre outras coisas. Alguns chegam a dizer que existia até um zoológico lá dentro. Então a gente pouco sabe da estrutura, mas sabemos que era uma coisa muito grande, que ia além de livros e além de pesquisas, mas que tinha uma estrutura grandiosa para aquele período. O Antigo Testamento da Bíblia Sagrada também foi traduzido ali naquela biblioteca. A história conta que 72 anciões vieram fazer essa tradução, então traduziram do hebraico para o grego. Então em Alexandria teve a primeira cópia da tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento da religião judaica. Essas foram algumas curiosidades que havia lá naquela biblioteca. Só que a biblioteca foi destruída. Acabou, não existe mais. Houve um período de 700 anos que ela teve sua grande expansão, o ápice do conhecimento no Egito. As pessoas vinham do mundo todo para ver, né, e obter mais conhecimento, estudar mais lá naquela biblioteca, só que chegou um período que ela foi destruída. Não se sabe ao certo como realmente aconteceu a destruição, porém nós temos pelo menos 3 teses que são as mais populares, vamos dizer assim, da destruição da biblioteca. Quando o cristianismo se tornou a religião do império, alguns bispos e teólogos cegos pelo fanatismo religioso começaram a criticar os ensinamentos lá de Alexandria. Uma vez era respeitado aqueles ensinamentos, mas agora eles diziam que Alexandria propagava o paganismo. Então o imperador Teodósio mais o bispo Teófilo
resolveram então atacar ali, comandar alguns ataques em Alexandria, junto com o Império Romano. Então despojou muitas casas, muitas pessoas ficaram sem as suas moradias, e dentro desses ataques, possivelmente uma teoria diz que a biblioteca teria sido incendiada, já que ela propagava ali os seus ensinamentos, o paganismo. Então essa é uma das teses. A segunda teoria mais divulgada é que a Biblioteca de Alexandria foi destruída por uma série de incêndios, através de Júlio César, que perseguindo então Ptolomeu XIV, teria incendiado a biblioteca em um dos seus ataques. E foi em um desses ataques que não só a biblioteca pegou fogo, mas também a vida amorosa ali do Júlio César, porque segundo a história foi no meio desta perseguição, foi no meio destes ataques que ele conheceu então a famosa Cleópatra. Então foi ali que pegou fogo em tudo mesmo. Agora fogo de verdade foi pego nas embarcações ali de Júlio César. Segundo a história, entre os próprios soldados que estavam perseguindo Ptolomeu XIV, eles resolveram então trancar o homem na ilha. E de que forma? Atearam fogo nos seus próprios navios para trancar realmente e não deixar que nem o rei, nem o Ptolomeu XIV, nem os soldados saíssem vivos dali. E tudo isso culminou no incêndio realmente da Biblioteca de Alexandria. Agora a última e terceira tese foi que um general árabe teria invadido Alexandria quando conquistou o Egito e tinha colocado fogo lá na biblioteca. O nome do general, eu vou até ler aqui, é um nome meio difícil, é o árabe Amir Ibn Alas, que conquistou o Egito. A ideia era o seguinte, que todo o ensinamento, todo o pergaminho que ia contra o Alcorão teria que ser destruído. Então, a terceira tese é que esse general chegou em Alexandria, dominou ali o Egito e teria então destruído a biblioteca porque ela iria contra os ensinamentos do Alcorão. Então essas foram as três teses mais importantes ou as mais faladas da destruição da biblioteca. Hoje em dia, lá em Alexandria, existe uma outra biblioteca. Uma obra muito maravilhosa, uma obra muito bonita, bem feita, guardando a cultura e a história de um povo. Eu acredito que esse seja um resumão aí da Biblioteca de Alexandria. Primeiro vídeo para dar um pontapé inicial nesse canal. E se você gostou, eu gostaria muito que você compartilhasse, que você também se inscrevesse no nosso canal e nos ajudasse a crescer. Porque aqui em Alexandria sempre há uma história a contar.